Ô, Cláudio, não sei não, mas eu acho que a primeira vez que eu li sobre decomposição do movimento foi Galileu, no movimento dos projéteis, né? Então ele decompunha um movimento, né, uniforme. É uma ideia interessante essa. O que o Cláudio vai fazer, né, é, na verdade, mostrar que a gente pode decompor o movimento circular uniforme em dois movimentos, né? A gente pode decompor um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Né? E a composição dos dois movimentos, né, vai me levar a um movimento circular uniforme. Então, um movimento circular uniforme, ele pode ser pensado, sim, como sendo associado, né, ou composto por dois movimentos harmônicos simples. É isso. E agora o Cláudio, espertamente, ele vai fazer uso disso, né, para demonstrar o movimento harmônico simples. Por quê? Como é que ele faz? Ele vai considerar a projeção, né, do movimento circular, né, ao longo, digamos, do eixo X. Né? E como é que ele faz isso? Ele projeta, ilumina por cima, por cima. Então a gente vai mostrar isso depois, mas ele vai agora fazer uma demonstração de movimento harmônico simples, né? Fazendo a projeção, né, ao longo do eixo X do movimento circular uniforme. Né? É sempre bom lembrar que essas duas componentes, né, têm que ter a mesma amplitude, né, a mesma frequência e a mesma fase. Tem que ter as três coisas iguais. Né? Muito bem, senão vai dar alguma coisa diferente. Né? Ok, muito bem. Então vamos lá, Cláudio. Bom, aqui então o retroprojetor novamente, né? E como você reclamou aquela hora que havia um amortecimento no nosso espelho, esse não tem. Esse ele vai ter uma amplitude fixa, né? Então vamos ligar aqui o retroprojetor, né? E já ligar aqui o nosso oscilador. Então, nós temos aqui a sombra, né? Executando um movimento harmônico simples. É o movimento da sombra, na verdade, na né? verdade Que executa o movimento harmônico simples. Né? Ah, interessante. É fácil ver aqui a amplitude, né? A frequência. Né? Agora, a frequência também dá para olhar o movimento circular uniforme. Né? Então vamos tirar a gente aqui. pode olhar o movimento. Aqui está, tá vendo? É o segredo aqui, tá vendo? O objeto está em movimento circular uniforme, né, com uma determinada frequência, que você pode determinar também por ali. Né? Você determina o período primeiro, né? E também pode determinar a amplitude. Né? Ali deve ter uma escala, não sei se é em centímetros, né, mas não importa. Você pode fazer isso de tal maneira a que você determine a amplitude em centímetros. O período, a frequência, né, a frequência angular, né, de forma que está tudo aí, na verdade. Né? Agora, o que é interessante é isso, né? É iluminar por cima e a projeção, que é a componente X, né, do movimento angular, executa o movimento harmônico simples. E eu acho que esse é até mais ilustrativo do que o primeiro, né? Porque esse aqui não tem amortecimento, né? Porque você está sempre girando com a mesma velocidade angular, né? Então, nesse caso, na realidade, a gente evita o amortecimento. Então, é bom para reproduzir um movimento harmônico simples, né? Mas sem amortecimento. Porque no caso do pêndulo, né, a gente viu, né? Não tem jeito. Ele vai sempre reduzindo a amplitude. Às vezes é muito e às vezes é pouco. Né? Mas aqui você evita esse problema. Então, essa aqui é uma ilustração fantástica. Você pode deixar dias e dias o movimento harmônico. Até a pilha acabar, né? Porque, na verdade, até acabar a bateria. Isso aqui ele tem, né, uma bateria, né? Um motorzinho, né, com redução. Né? Então, a bateria é que movimenta o motorzinho, né, e o motorzinho que movimenta essa haste. Né? Então, no fundo, a luz vem de baixo para cima, então nós estamos projetando, na verdade, uma das componentes do movimento
né? Circulando uniforme, Ah, não, que é a mas sombra, né? é a melhor maneira, né, para demonstrar o movimento harmônico simples sem amortecimento. Porque mesmo com o sistema massa-mola, você vai ter o mesmo problema. Né? Então é bastante imaginativo. Gostei, Cláudio. Muito bom. Um outro sistema simples, né, e que exibe o movimento harmônico simples, aliás, dois sistemas, né? Porque você pode ter o pêndulo simples, né? Ou o pêndulo composto, né? Os dois executam um movimento harmônico simples. Só que o estudo do movimento harmônico simples de um corpo rígido, né, já é mais complicado, é bem mais difícil de ser feito, né? De qualquer maneira, a experiência aqui é só para a gente analisar alguns elementos, né, do movimento harmônico simples, né, que pode ocorrer, né, no caso do pêndulo. Então, vamos lá, Cláudio, vamos entender isso aqui. Bom, o sistema massa-mola na horizontal, ao contrário da massa-mola na vertical, a massa-mola na horizontal é muito difícil de reproduzir, porque tem um atrito da massa, né, na mesa, a mola entorta, ela se desloca. Então é muito difícil de reproduzir o sistema massa-mola, um MHS, né, que é numa direção só. E uma maneira muito simples de fazer esse movimento harmônico simples, unidimensional, a gente pode usar o retroprojetor, né? Então até eu tampei aqui para a pessoa não saber o que tem aqui, depois eu vou mostrar, né, como é que é. Então, vamos ligar o retroprojetor e aqui tem lá um corpo, né, no meio, ali seria o ponto de equilíbrio. Na, né, posição de equilíbrio, né? Né? E então agora eu vou fazer esse corpo oscilar. Então ali eu tenho um movimento harmônico simples, a sombra, né, daquele movimento, né? Mas não sabemos o que tem aqui. Né? Seria um movimento similar a uma massa-mola, né? Só que a sombra, né, desse... Então, aqui é interessante porque é fácil determinar o período, né? Você conta quantas vezes, né? Isso. Por exemplo, durante, sei lá, um certo tempo, né? E, então é fácil. E amplitude também, né? Porque é a distância máxima, a partir do ponto... Exatamente, E a partir do período você determina a frequência, né? A frequência angular, né? Bom, essa depende basicamente do comprimento, né, do fio, né, no caso do pêndulo simples, né? Então, é uma experiência que é simples, mas realmente usando o retroprojetor seria interessante para os alunos, na verdade, né? Agora, aqui a gente já começa a notar a questão do amortecimento, né? Sim. Ele começa, olha só, ele está realmente reduzindo a amplitude. Então você consegue, na verdade, demonstrar, né, esse efeito, né, que é o efeito do amortecimento. Ele estando no ar já é suficiente, né, para exibir esse efeito. Né? Agora, o que eu queria só chamar a atenção, né, é para o fato de que o movimento harmônico simples, no caso do pêndulo, ele é restrito, né, a movimentos com ângulos pequenos. Né? Exatamente. Então, coloque um valor aqui alto, né, do ângulo, né, porque nesse caso o movimento é oscilatório também. Ele é oscilatório também. Ele vai e volta sobre si mesmo. Porque essa é a característica do movimento harmônico simples, né? Aliás, desculpe, do movimento oscilatório, né? Porque o amortecido também a gente diz que é um movimento oscilatório. Ele vai e volta, não sempre com a mesma amplitude, né? Mas o que é importante, que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: se eu aumentar o ângulo, ele é periódico, o movimento é periódico, com certeza. Né? Eu aumento o ângulo, mas ele não é mais movimento harmônico simples, não. Aliás, esse movimento aqui, olha, quando eu solto com um ângulo grande, ele é um movimento oscilatório, ele vem até aqui, volta, vem, volta, vem, tem período, volta. Tem frequência. Né? Ele é oscilatório e
ele é periódico, se a gente desprezar, né, a resistência do ar, né, mas ele não é um movimento harmônico simples. Aliás, esse tipo de movimento aqui, com ângulo grande para o pêndulo, não é fácil de descrever, não. Tem umas funções horrorosas, tá certo? Para você calcular o período, por exemplo, né? Então, é sempre... Eu gosto desse caso porque ele ilustra três coisas, né? Um movimento oscilatório que não é periódico, né? Aliás, que é periódico, mas que não é harmônico simples, né? Ou amortecido, que acontece também, né? E, finalmente, o movimento harmônico simples, que acontece quando o ângulo aqui é pequeno. Pequeno, né? Menos de 5 graus, né? Que é esse caso que você ilustrou primeiro. Exatamente. Muito bem, então realmente é bem interessante essa experiência para a gente chamar a atenção para essas três coisas, né? O amortecimento, o harmônico simples e o movimento oscilatório que não é harmônico simples. Sim. Uma vez que a amplitude é grande, né? E para ilustrar, a gente pode até, para pequenas oscilações, né, deixar ele oscilando no tempo, né, e os alunos poderão, com o cronômetro ou com o celular, por exemplo, medir o período, né? Ele contaria, por exemplo, 10 oscilações, mede o tempo para 10 oscilações e divide por 10, você tem um período. Então, é o tempo para ele voltar aqui 10 vezes. 10 vezes, é isso, né? Exatamente. Voltou ali 10 vezes, né? Mede o tempo divide pelo número de vezes, exatamente, né? E você tem um período. É fácil. A partir daí você pode descobrir, por exemplo, o comprimento do pêndulo, né? Quer dizer, ou, sabendo se o comprimento do pêndulo, achar a aceleração da gravidade. Quer dizer, dá para fazer alguns experimentos interessantes, né? Quantitativos. Vamos agora ao estudo do movimento oscilatório mais simples dentre todos. Isso mesmo. Um movimento harmônico simples, o nome já indica, né? O movimento harmônico simples, ele é um movimento periódico, essa é uma característica dele, né? E a outra característica, e por isso ele recebe esse nome, é porque o movimento é sempre descrito em termos de funções harmônicas. A aceleração, a velocidade, né, a posição dependem das funções seno e cosseno. Essa é a razão para esse nome harmônicos. Ora, sem mais detalhes, né, porque o Cláudio agora, na primeira série de experiências, né, ele vai nos brindar com experimentos envolvendo o sistema massa, mola, né? Uma massa presa à mola. Esse é o melhor exemplo de movimento harmônico simples, né? Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, Gil, aqui eu trouxe então duas molas praticamente iguais, né? Massas iguais, balança, e o que nós vamos fazer é o seguinte, mostrar o período que seria, é o tempo de uma oscilação completa. Então, essa mola vai oscilar, né? E o tempo que ela demora para fazer uma oscilação completa, ou seja, sai de um ponto, vai até outro e volta, esse é um período, né? O ideal é contar 10 vezes, né? Sim, porque você erra menos na determinação do período, né? Exato. Como o período é muito pequeno, às vezes, no tempo de reação da pessoa, às vezes altera bastante. Então, o ideal é contar 10, 20 vezes, né, a oscilação e dividir o tempo total pelo número de oscilações. Então, por exemplo, vamos determinar a constante elástica dessa mola, por exemplo. O que eu faço? Eu pego uma massa conhecida, né? No caso, eu vou medir qual é a massa desse conjunto, vou colocar numa balancinha. Então aqui deu 110,2 gramas, né? Então isso aqui é a massa... 110 gramas, digamos. Exatamente, okay. 110 gramas. E vamos colocar ele para oscilar, e por meio da massa e do período de oscilação, nós vamos determinar, então nós podemos determinar a constante elástica da mola. Então vamos lá, vamos deixar ele oscilando, né? Aí a gente pega, por exemplo, o cronômetro do celular, né? O cronômetro que temos no celular, e a gente pode contar a partir do ponto que ele chega aqui. Então quando ele sai daqui, eu ligo o cronômetro, eu digo 0, né? Porque é o ponto que ele começou e que o cronômetro está zerado, né? Então vamos lá, vamos contar 10 oscilações. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então,
para 10 oscilações nós tivemos 9,09 ou 9,1 segundos. Ok. Seria para 10. Então, um período seria 9,10 dividido por 10. Né? Então seria 0,9... 0,9 segundos. 0,91 segundos. Né? Então, período. Ok. E agora vamos mostrar que se eu tiver... É porque o período depende, né, da constante elástica, não é isso? Sim. E da massa. Tem uma expressão aí Exatamente. que o aluno tem que recorrer a ela, essa. Exatamente. O período dependendo, né, da massa e da constante elástica. Então, por meio do período e por meio da massa, ele pode obter a constante elástica. Né? Então, eu tenho agora duas molas praticamente iguais, massas praticamente iguais e, portanto, os períodos, né, praticamente iguais. Né? Agora, se eu mudo a massa, coloco, por exemplo, o dobro da massa, ela vai esticar mais, né? Vai esticar praticamente o dobro. E o período também vai se modificar. Porém, não é o dobro do período. Né? Então, isso o aluno pode verificar, né? Utilizando as fórmulas, qual deve ser o período se você dobrar a massa. Né? Então, porque o período vai com o inverso do quadrado, da raiz quadrada da massa. Né? Exatamente. Okay, exatamente. Cláudio, eu queria só chamar a atenção, antes da gente encerrar aqui, né? É o seguinte... Veja que ela vai oscilar em torno dessa nova posição de equilíbrio, né? Sim. Porque, em geral, se fosse na horizontal, você contaria a partir daqui, não é isso que você tem as oscilações. Exatamente. Aqui você precisa determinar, né, em função da constante elástica, né, qual é a nova posição de equilíbrio. É curioso porque o período é o mesmo, se ela oscilar assim ou na horizontal, né? Ok, era isso só que eu queria chamar a atenção. Vamos agora a um exemplo fantástico de movimento harmônico simples, né? Estudo do pêndulo. O Galileu, né, foi um dos primeiros a entender uma série de coisas, né, sobre o movimento do pêndulo, que depois se tornou um tema importantíssimo para o desenvolvimento dos relógios. Né? Eu não sei se você sabe, mas o próprio Galileu tentou construir um relógio a pêndulo. Né? Então, isso é um exemplo fantástico. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? Cláudio, vamos tirar essa rosa da frente, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Se eu soltar esta bola dessa posição aqui, veja, eu vou soltá-la. O movimento vai ser periódico, mas não pense que ele vai ser um movimento harmônico simples. É diferente. É um movimento oscilatório. Veja, ele vai, volta, é só olhar, vai, volta. É um movimento oscilatório, mas não é harmônico simples. Não tente medir o período aqui e calculá-lo em função do comprimento da massa. Não vai dar certo, não vai dar certo. O movimento harmônico simples é só para pequenas amplitudes, né, Cláudio? Só para pequenas amplitudes. Se não, aí sim. Pequenas amplitudes, você viu? Eu não abri muito, não abri. É menos de 10 graus, tá certo? Esse é o fato, né? Então, aqui eu tenho um movimento periódico. Aqui não é movimento... Aliás, aqui é movimento periódico, mas não é movimento harmônico simples, né? Movimento harmônico simples é este aqui. Pequenas amplitudes de oscilação. Então, vamos a esse estudo aí, Cláudio. Ok. Então, aqui nós temos dois pêndulos, né? De mesmo comprimento, porém de massas diferentes, né? Então isso é para mostrar que o período de um pêndulo independe da massa, né? Então basta que eles tenham o mesmo comprimento. Então se eu soltar os dois, né, pequenas amplitudes, a gente vai observar que o período é praticamente o mesmo, né? Praticamente o mesmo. Não depende da massa. O Galileu foi quem descobriu isso, né? Não sei se você sabe, né? Porque acabou interpretando aquilo como se fosse uma queda livre. Ah, sim, ok. que não depende da massa, não depende da massa. O Galileu sacou essa aqui. Okay. É como se os pêndulos estivessem caindo, né? E não depende da amplitude, né? Essa que foi a grande sacada, né? Que é o isocronismo do pêndulo, né? O período também não depende da amplitude. Tá. Tem pequenas amplitudes, o período é o mesmo, né? Então agora a gente pode mostrar também como é que seria... Bom, vamos antes de mais nada, medir qual é o período desses dois pêndulos, né, usando um cronômetro. E, de novo, o mesmo truque, né? A gente faz 10 oscilações, né,
e depois a gente divide por 10 para determinar o período do pêndulo. Então, como não depende Agora das você vai determinar a aceleração da gravidade? Da gravidade, sim. Podemos fazer os alunos. É muito legal. Né? A gente pode determinar, mas se eu quiser obter valores bons de gravidade, eu tenho que fazer para vários comprimentos, né? Várias medições de período. Mas vamos fazer uma só para ilustrar. Então a gente coloca um pêndulo para oscilar em pequenas oscilações, né? Como você bem lembrou, e a gente conta o tempo, né, que ele leva para ir e voltar. Né? Esse é o período. Então, o truque é, quando ele vier aqui, eu digo 0 e aperto o meu cronômetro, que está zerado. Okay. Né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5... Só parece de 1 segundo 6, esse período. 7, 8, 9, ah, não, tá um 10. Mais. Né? Okay. Então, deu 15,64 para 10 oscilações. 1,5. Isso, 1,564, né? Seria o período desse pêndulo. Né? Um pouco mais de 1 segundo, né? um segundo e meio. Bom, então a gente pode também fazer um desafio, propor um desafio, né, para o aluno, de descobrir qual seria o comprimento desse segundo pêndulo para que o período seja metade desse. Né? Então a pessoa, se o período é metade, eu vou diminuir pela metade o comprimento. Não, né? Porque na verdade o período não depende... raiz quadrada. Raiz quadrada. Então eu já fiz aqui essa continha, né? E aqui a gente vai colocar então, não na metade, né? Mas sim 1/4 do comprimento. Então vamos diminuir aqui 1/4 do comprimento, né? Já fiz uma marquinha aqui, então já fica mais fácil de a gente observar. Então, mais uma aqui, é mais ou menos aqui. Então, aqui seria 1/4 do comprimento, né? E metade, então, né, do período. A gente pode fazer os dois oscilarem assim. Ele é bem mais rápido. A cada 2 oscilações ele dá uma. É o dobro, exatamente. Interessante. Porque você tem aqui uma demonstração que ele depende com... O comprimento, né? Isso, o período depende da raiz quadrada do comprimento. Então, a cada 2 vezes, ele dá uma oscilação. Bom, e se ele quiser um período de 1 segundo, ele tem que, então, calcular qual é o comprimento, né? Então, veja... Então, naquela primeira experiência, você agora mede esse comprimento, não é isso? Desculpa, eu esqueci de medir o comprimento. Exatamente, eu estava esquecendo de medir o comprimento, né? Seria a partir do centro de gravidade dessa bola, né? Então não é só o comprimento do fio, porque mas não sim... é uma partícula a rigor, não. Exatamente, exatamente. Olha, deu 61, né? 61 centímetros o comprimento do pêndulo e o período foi aquele que nós falamos. Então, daí. Você tem o comprimento, você tem o período e agora você determina a aceleração da gravidade em São Paulo, né? Isso. O ideal aqui é fazer essas medidas várias vezes, sim, né? Mas muito legal, eu gostei muito. Esse é um bom exercício. E é fácil, né? Medir período, medir comprimento e determinar a aceleração da gravidade. Né? Muito bom mesmo. Os movimentos oscilatórios exibem um fenômeno fantástico. É denominado ressonância, esse fenômeno. O Cláudio bolou uma experiência interessantíssima, fácil, utilizando o sistema massa-mola. O que a gente vai perceber é que quando a frequência da força que é aplicada à mola, mas também à partícula, quando essa força, que é uma força harmônica, né, quando a frequência dessa força atinge um valor, o valor da ressonância, que nesse caso deve ser muito próximo essa frequência da frequência natural de oscilação, né? Porque a viscosidade do ar é muito pequena aqui, né? Sim, então, deve ser um valor bem próximo, né, Cláudio, da frequência natural de oscilação, né? Ou seja, ômega é igual, né, a K sobre ômega ao quadrado igual a K sobre M, né? O fato é que eu gosto, esse exemplo aqui realmente é fantástico, né?
o que a gente vai ver é que quando nós chegamos próximo ou na ressonância, na frequência de ressonância, ela vai ficar aqui oscilando com uma amplitude enorme, né? Porque a amplitude depende da frequência, né? Esse é o fato. Então vamos lá, Cláudio, vamos entender isso. Ok. Bom, aqui então é um sistema massa-mola, né? Olha, uma mola, aqui uma massa. Então, ele tem a sua frequência natural de oscilação, né? Que depende da massa e da constante, né? Então, basta a gente oscilar com essa frequência. E aqui eu tenho uma fonte que ajusta a velocidade de rotação desse motor, né? Deixa eu ligar aqui a fonte. Então, o motor começa a girar. Então você aplica uma força externa, que é uma força periódica, não? Tipo seno e cosseno, né? Uma força harmônica. Isso. Olha só. Aqui então é uma oscilação forçada, estou oscilando ele, forçando, né, a oscilar. Então vou aumentar então a frequência. Está aumentando a frequência da força. Olha só que coisa interessante, já começa a mudar significativamente a amplitude. Olha só. Muito interessante. Estamos chegando à frequência de ressonância. Olha aí, olha só o que acontece. Amplifica o movimento. É nesse sentido mesmo, de aumentar a amplitude. Né? A amplitude aqui, na realidade, é porque tem, a rigor, né, uma força viscosa. Ela é pequena aqui, mas senão ficaria uma loucura, tenderia para infinito. Para infinito, exatamente. Isso aí é voando aqui, né? Muito interessante. Esse exemplo é muito bom. Né? Mas agora eu vou aumentar ainda mais a frequência, né? Então a frequência está aumentando. Então aqui está muito mais rápido do que aquela frequência de ressonância. Veja que agora ele já não responde mais. Interessante, claro. É uma frequência diferente da frequência de ressonância. Exatamente. Não é pelo fato de aumentar a frequência que não é isso. Exatamente. É isso que tem que chamar a atenção. Você duplica a frequência, triplica a frequência. Não acontece nada. Isso. Muito bom. Vamos de novo tentar. Esse exemplo é muito simples e é muito bonito. Chegar na frequência então de ressonância, né? Mais ou menos. Olha só, agora você já está diminuindo de novo, né? Já vai atingir a frequência de ressonância. Fantástico, fantástico. Atingiu a frequência de ressonância. Por aqui. Ok. Olha só que coisa espetacular. Um aumento da amplitude, né? Com uma frequência. É isso que a gente está observando. E tem uma frequência, que é a frequência de ressonância, na qual a amplitude é muito grande, é a maior possível. Maior possível, né? Ok. Bom, vamos para outro experimento então? Ok. Aqui seria a segunda experiência, né? Então vamos a mais uma experiênciazinha, né? Envolvendo aí ressonância. Esse é um fenômeno muito interessante e que a gente, quanto mais exemplos a gente tiver, melhor, né? Sim. Então vamos a esse outro exemplo. Vamos lá. Então aqui são hastes que podem oscilar, né? Então tem massas em locais diferentes. Então cada um tem uma frequência natural de oscilação. Por exemplo, eu tenho esse pêndulo, né? Que ele oscila naturalmente nesse período, nessa frequência. Então, se eu quiser fazer esse pêndulo, por exemplo, e todas elas que tenham a mesma frequência de oscilação, eu tenho que forçar a oscilar nessa frequência, para que ele entre em ressonância, né? Então, vamos lá. Eu vejo qual é a frequência e eu faço, então, uma oscilação na base com a frequência que ele gosta. Para ver quem é que entra em muito ressonância. Interessante também. É quem entra em ressonância. As outras praticamente não absorvem, né? Energia nenhuma. Interessante. Muito interessante. Agora, essa daqui, por exemplo, eu vejo qual é a frequência dele. É uma frequência um pouco maior, né? Então eu vejo... Essas duas aqui que devem ter. Na verdade, essas três. Fantástica. Fantástica. Agora essas... E agora essas outras duas Isso. aqui, né? Aí eu vejo qual é a frequência natural dele. Olha só. Ou seja, eu consigo sintonizar, né? Sintonizar a frequência de forma que eu faça oscilar naquela frequência que ele gosta de oscilar. Essas duas têm praticamente a mesma frequência de ressonância. Né? Então, o que você está fazendo aqui é fazendo elas entrarem em ressonância. Né? A gente chama isso de sintonizar. Estou sintonizando a frequência para que só aquelas que eu quero que oscile receba a minha energia. Né? Isso é feito com circuitos elétricos, inclusive. Muito interessante. Bom, vamos agora para uma outra experiência. Esses são os pêndulos acoplados, né? Esse é um experimento muito simples que qualquer um pode fazer em casa. Basta ter duas massas, não precisa ser igual, porque o período
independe da massa. O importante é que tenha o mesmo comprimento. Né? E aqui um acoplamento, isso é feito com um canudinho de refresco. Né? Eu peguei um canudinho de refresco, fiz um cortezinho, né? Então você acoplou esses dois pêndulos aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é deixar uma parada, essa vermelha parada, né? E eu oscilo a outra, olha. Então, em cada oscilação, ele vai transmitir... É porque as duas têm... o mesmo período, a mesma frequência. Frequência natural. Né? De oscilação. Então, essa chega a parar, transmite toda a energia para a outra. Agora é o contrário, olha, essa para... Muito interessante, muito interessante. Você transmite energia por meio da vibração, né? E ocorre ressonância. Aqui também tem, na verdade, um problema envolvendo dois osciladores acoplados, né? Exatamente. Porque, na verdade, é isso que a gente está vendo aqui, né? Também, são né? Dois osciladores acoplados. O efeito do acoplamento entre eles, né? Bom, então mais um último experimento, né? Que é o pêndulo de Wilberforce. Né? É um pêndulo que ele tem modos normais de vibração, que é assim, aqui eu tenho um corpo, né, que você pode mudar o momento... ajusta, né? Você momento de inércia. Um momento de inércia, na isso, verdade, né? Com isso eu mudo a frequência de rotação. Então, nesse caso, ele já está ajustado de forma que a frequência com que ele roda é a mesma frequência com que ele faz o movimento de translação. Né? Então, toda a mola, quando você estica, ele faz esse movimento de translação. Mas, ao mesmo tempo que ele estica a mola ela é um pouco torcida. Né? Então, ele executa o movimento de rotação também. Então, aqui eu tenho... Né, vamos começar novamente. Ó, ele está parado, não está girando. Né? Vou fazer oscilar no movimento de translação. Aí, de repente, ele começa a girar. E se a frequência de translação for a mesma de rotação, ele para de oscilar no movimento de translação. Agora o contrário, né? Ele para de rodar e volta a energia de translação. Então aqui eu tenho 4 tipos de energia, né? A energia cinética de translação, a energia cinética de rotação, a energia potencial, né, da mola de translação e a energia potencial de rotação. Né? Então tem 4 transformações. De novo, são 2 osciladores acoplados. Exatamente, verdade, né? 2 osciladores acoplados. Um pouco mais complexo esse aqui, né? É mais difícil de entender. Aquele outro era mais simples, com certeza. Sim. Mas o importante é que a frequência tem que ser igual, né? Para que haja a transmissão total de energia, né? De um modo para o outro. Muito boa experiência, Cláudio. Muito boa. Vamos agora falar de superposição de movimentos oscilatórios. Né? No caso, superposição de movimentos harmônicos simples. A ideia é que é bem simples mesmo. Considere um oscilador que oscile ao longo de um eixo. E agora considere uma segunda oscilação ao longo de um eixo ortogonal a esse. Né? Agora esse é o eixo. Né? Então ele pode oscilar assim, né? Ele pode oscilar assim. E agora vamos imaginar a seguinte situação. Um movimento oscilatório com uma frequência numa direção e agora a superposição com um movimento oscilatório numa direção ortogonal a essa. Estamos falando aqui de 2 eixos. Mas a frequência é diferente, não é isso, Cláudio? Em cada eixo. Ora, vamos ver o que resulta. São as famosas figuras de Lissajous. O Cláudio vai explicar isso para a gente. Ok. Bom, Jorge, isso aqui então é um pêndulo chamado pêndulo de Airy. Né? O pêndulo de Airy ele tem então 2 modos de vibração, né? De oscilação. Então, ele pode oscilar, como você disse, nessa direção. Aí o pêndulo é todo esse comprimento, olha, daqui até aqui. Né? Então, esse comprimento eu não consigo ajustar, ele é né, constante. Tá. Agora, ele tem aqui uma bolinha, né, que você pode variar o comprimento aqui, olha. Né? Então, por exemplo, se eu deixo aqui nesse ponto e oscilo assim,
vemos que ele oscila daqui para baixo apenas, né? Ah, daqui, Então, o período passa a ser agora, né? É como se ele estivesse fixo aqui, Fixo aqui, exatamente, exatamente. Interessante. Né? Então, eu tenho esse movimento, que o comprimento é todo ele. Bom, então ele oscila com uma frequência assim e com uma outra frequência ortogonal. Exatamente. E esse eu posso, é o pulo do gato. eu posso fazer uma relação de frequências, né? Entre esses dois movimentos. Então aqui eu já tenho calibrado, né, alguns valores para dar as figuras de Lissajous fechadas, né? Então, por exemplo, eu vou pegar nesse ponto... É uma relação das alturas, no fundo, né? Exatamente. Não é? Exatamente, é a relação das alturas. Mas aqui no caso a gente ajustou para regular né, a relação de frequências. Né? Mas muito então simples, seria 3 para 4, ou seja, isso aqui seria 4, por exemplo, né, de frequência, e aqui 3, né, a frequência menor. Né? Então, vamos agora então, ajustar aqui nesse ponto, né? É importante que, como vai cair areia, ele fique bem rente aqui, né? A base. Então eu desço aqui um pouquinho e de forma que eu deixo bem aqui, ajustado 3 para 4. Então, para ver a trajetória desse pêndulo, né? A gente vai colocar areia para ver como é que é a trajetória dele. Então coloquei areia, aqui tem um buraquinho, né? Um funil, né? E agora aqui a figura bem fechada, né? Ou seja, ele foi pelo mesmo caminho, né, que voltou. Então aqui eu tenho uma figura de Lissajous, né, numa relação 3 para 4. Bonito, não? É muito interessante. Superposição, né, de dois movimentos. Aqui não dá para fazer, mas se eu tivesse um jeito de fazer a frequência na vertical igual da horizontal, né? Eu teria um círculo, uma elipse, né? Então vamos ver agora outra figura. Vamos voltar aqui com a areia, né? E vamos fazer uma outra. Aí as frequências. Isso. Vamos fazer só mais uma, né? Para ilustrar. Vamos pegar, por exemplo, uma relação aqui, 4 para 5, né? Essa que nós fizemos agora é 3 para 4. Essa daqui seria de 4 para 5, né? Então aqui seria 4 para 5. Deixa eu descer um pouquinho mais para ficar bem rente aqui a superfície, né? Então aqui, relação 5 para 4, né? Então aqui 5, né? Frequência, e aqui 4. Então vamos lá, colocando aqui a areia. E soltando aqui numa diagonal. Veja que a figura já mudou, né? Ele já voltou então pelo mesmo caminho, né? Uma figura fechada. É porque se não houver uma relação de frequências envolvendo números inteiros, ela não fecha. Não se fecha, exatamente. Ela não fecha, exatamente. Fica uma figura meio bagunçada. Bonito, né? bem bonito, bem bonito mesmo. Então essas são as figuras de Lissajous, né? E o pêndulo de Airy. Muito, muito interessante.